Vamos lá, Vinícius, o que é essa taxa Selic? Taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros na economia. É a taxa de juros de referência da economia. Aqui no Brasil se chama taxa Selic. E essa taxa ela serve como referência para as taxas de juros de tudo na economia de um determinado país. Empréstimos, financiamento, crediários. E também acaba servindo como um referencial do rendimento dos investimentos de renda fixa. Tá? CDB, LCI, LCA, poupança e assim por diante. Então, quando a taxa Selic cai, é um momento que antecipa um crescimento da economia. Por quê? Porque as taxas de juros estão lá embaixo. Então, pensa comigo, está acabando uma crise, a taxa de juros está lá embaixo, o que aconteceu? Uma consequência de quedas na taxa Selic, a nossa taxa de juros aqui no Brasil. Aí, as pessoas, elas sempre têm que tomar uma decisão entre poupar e gastar. Poupar e investir ou consumir. Sempre ela tem que tomar essa decisão. Quando os investimentos de renda fixa, como a maioria das pessoas investe em renda fixa somente, infelizmente, elas começam a ver assim, caraca, meu dinheiro rendia pra caramba na renda fixa. Agora que a taxa Selic caiu, o rendimento da renda fixa também caiu. Então as pessoas vão fazer o quê? Como a rentabilidade delas tão baixa, como pegar o empréstimo tá barato, as pessoas elas começam a se endividar para gastar mais. Talvez você saiba, talvez não, mas no Brasil 70% das famílias são endividadas. Então, as pessoas pensam, poxa, já que a taxa de juros está baixa agora, já que quem casa quer casa, já que eu posso fazer um financiamento imobiliário, dando uma entrada aqui de só 10, 20% do valor do imóvel, é agora que eu vou comprar minha casa. E as pessoas começam a se endividar para consumir mais. Comprou a casa, vai comprar móvel. Comprou o móvel, vai comprar eletrodoméstico e acabam movimentando toda a economia. Tá? Então as pessoas se endividam, taxa de juros caiu, as pessoas começam a se endividar e comprar mais, gastar mais. As empresas, como está acabando uma crise agora, as empresas elas estão bem enxutas, elas estão bem preparadas para um momento de crise, ou seja, já reduziram muitos funcionários, já reduziram muito seus custos, elas estão com um certo ritmo de produção lento. Eles estão produzindo pouco, porque as pessoas não estavam comprando muito, só que agora as pessoas estão se endividando e comprando mais, tá? E aí essas empresas, como elas não estavam produzindo muito, aquele dinheiro que elas tinham em caixa estava fazendo o quê? Estava num período de crise no país. Então não tinha muita lucratividade aquele negócio. Então aquele dinheiro estava investido em investimentos de renda fixa também, que estavam rendendo melhor, estavam parados lá, só que agora não rende mais. Então o que o empresário faz? Ele vê o seguinte, bom, as pessoas estão começando a comprar mais, eu preciso fazer o quê? Produzir mais para conseguir vender. Então, como a taxa de juros está baixa, as empresas começam a se endividar também para construírem mais fábricas, mais indústrias, para conseguirem expandir o negócio e para conseguirem produzir mais, os empresários contratam mais pessoas. Então, olha só, até agora, taxa de juros caiu, o que acontece? É um motor para a economia. Porque as pessoas se endividam mais, consomem mais, consumindo mais, o empresário vê, caraca, não vou ter tudo isso para vender para essa empresa, eles vão comprar do concorrente, eu preciso produzir mais. E ele querendo produzir mais, ele expande o negócio e contrata mais gente. Quando ele contrata mais gente, é a faísca. É a faísca para a economia girar. Por quê? Contratou mais gente, tem mais gente empregada, ou seja, tem mais gente com dinheiro no bolso. Mais gente com dinheiro no bolso significa mais gente consumindo, mais gente comprando. Aí entra num ciclo. Se tem mais gente comprando, mais gente consumindo, o empresário precisa produzir mais, ele vai contratar mais gente. Contratando mais gente, vai ter mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, ele precisa produzir mais, contrata mais gente e fica nesse ciclo de aumenta o consumo, aumenta a empregabilidade, diminui o desemprego, aumenta a quantidade de gente com dinheiro no bolso, aumenta a quantidade de gente gastando dinheiro, querendo consumir, e ele precisa aumentar a produção. Até que bate no teto de desemprego. Vinícius, o que é esse tal de teto de desemprego? O teto de desemprego é quando as pessoas qualificadas para trabalhar nas vagas abertas de contratação, as pessoas qualificadas já não existem mais. Se contratou todo mundo que estava qualificado. Então imagina o seguinte, imagina que está se precisando contratar muito vendedor. E aí tem um monte de gente que sabe ser vendedor, que sabe vender, que sabe estar lá, digamos, de loja, de roupa, eletrodoméstico, etc e tal. E aí beleza, enquanto tem pessoas que sabem desempenhar essa função, tá tudo certo.
A partir do momento em que não tem mais gente qualificada, que tem experiência na atividade, a empresa precisa começar a treinar essas pessoas. Com isso, ela vai demorar mais tempo. Eu não sei se você tem empresa ou não, mas treinar um funcionário é um processo que não é um dia, 2 dias, uma semana para fazer direito. É um negócio que leva meses. Então, quando bate no teto do desemprego, acaba o número de pessoas qualificadas para ser contratadas. E menos pessoas começam a ser contratadas. Por quê? Porque tem que treinar essas pessoas, tem que engajar uma equipe para treinar essas pessoas. É um processo mais devagar, mais paulatino, digamos assim. E nesse momento, olha o que está acontecendo. As pessoas estão querendo comprar. E aqui está se contratando mais gente para produzir mais. Só que chega um momento que as pessoas continuam querendo comprar e tem menos gente sendo contratada aqui. E nesse momento, acontece o quê? A procura, a vontade de comprar, o consumo aumenta, mas a oferta não aumenta. E isso é o que gera algo chamado inflação. O que é inflação? O aumento dos preços do que a gente compra no dia a dia. Então, vamos voltar? Olha só. Acabou a crise. Taxa de juros caiu, taxa Selic caiu. Rentabilidade das pessoas na renda fixa não está mais boa. A rentabilidade das empresas na renda fixa não está mais boa também. As pessoas começam, como a taxa de juros está baixa, começam a pegar empréstimo, financiamento para comprar o que elas queriam. As empresas, vendo esse aumento no consumo, começam a se endividar para crescer o negócio e contratar mais gente. Contratou mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo, contrata mais gente para produzir mais gente dinheiro no bolso, mais gente consumindo, até bater no teto do desemprego. Bater no teto do desemprego tem que começar a treinar as pessoas porque não se encontra mais gente pronta. E aí o consumo continua alto, só que as contratações diminuem. E aí tem uma grande demanda, uma grande procura por produtos e uma oferta travada. Por quê? Porque está se contratando uma velocidade muito menor. Quando tem muita gente querendo comprar uma coisa que tem uma pequena disponibilidade, o preço daquilo sobe. É lei de mercado, lei de oferta e demanda, lei de oferta e procura. Se, poxa, imagina que tem um apartamento à venda num prédio. Quanto que vale um apartamento? Poxa, eu posso fazer lá uma avaliação para ver quanto que vale. Aquele valor não é o quanto que vale. Aquele valor é teórico. Né? Se eu for pensar assim, tem um apartamento à venda e 10 pessoas querendo comprar. Aquele imóvel pode valer 500 mil reais. Ele vai ser vendido por 700. Por quê? Porque o vendedor, poxa, tem só um imóvel, 10 pessoas querendo comprar. Então ele vai ver quanto que tu paga. Ah, eu pago 500 mil. E tu, 510. E tu, 520, 550. Até que vai chegar no último lá. Não, eu topo 700. Então o preço das coisas sobe quando tem uma procura maior do que a oferta. Tamo junto até aqui, gente? E quando acontece isso, esse desequilíbrio entre oferta e demanda, o que acontece? É quando instala no empresário, que não é bobo, que já tem experiência, de que chegou a hora. Chegou a hora de acontecer uma correção de todo esse crescimento que teve na economia. Uma crise nada mais é do que uma correção que teve nesse movimento, em todo esse crescimento da economia. Então, quando a inflação está em alta, já é um sinal claro de que a taxa Selic vai estar em alta em breve. E se a taxa Selic subir em breve, o que vai acontecer? Os juros vão ficar mais altos, as pessoas não vão mais se endividar porque o juro está muito alto, as empresas que fizeram empréstimos vão começar a pagar mais juro pela dívida, vai ter todo esse contexto e vai travar a economia, vai contrair a economia. Então, o que os empresários fazem? Pega essa, eles se antecipam. Eles pensam, vai ter crise em breve. Como vai ter crise em breve, eu vou me preparar para essa crise porque eu não sou bobo nem nada. Se ele vai se preparar para a crise, como que ele se prepara? Ele enxuga a empresa. E aí começa um processo natural de demissão. Quando começa um processo natural de demissão das pessoas, o que está acontecendo naquele momento? Está tirando gente que estava com dinheiro consumindo. Então, quando começa a se demitir pessoas, se trava o consumo, diminui o consumo. Lembra que não estava conseguindo produzir para tanto consumo? Se demitem pessoas para diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, o que vai acontecer agora nesse momento? Diminui o consumo, as empresas precisam produzir ainda menos, vai se demitir mais gente ainda, porque não tem que produzir tanto, vai diminuir o consumo, porque pessoas foram demitidas, vai se precisar diminuir novamente um pouco mais ainda a produção.
e assim por diante. E agora entra no outro estágio do ciclo. Se antes se contratava, tinha mais gente com dinheiro no bolso para ir lá e produzir, para consumir, e aí tinha que contratar gente para produzir, e aí essas pessoas com dinheiro no bolso gastavam mais, tinha que ter mais produção, bateu no teto. Bateu no teto, volta. O que é esse retorno? A crise. O que é essa crise? É uma correção natural do crescimento da economia.